Quando o advogado terminou de ler o testamento dos meus pais, eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Tudo, a casa, a empresa familiar, as economias, absolutamente tudo tinha sido deixado para minha irmã Rachel. Eu, que passei os últimos 3 anos da minha vida cuidando deles, não recebi nem um centavo. Mas então, algo aconteceu que mudou tudo. O advogado hesitou, olhou para mim de uma forma estranha e disse: existe um segundo documento. O que estava dentro daquele envelope lacrado, não apenas revelou a verdade sobre minha família, mas transformou completamente minha vida. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Sarah Mitchell, e até 3 semanas atrás, eu acreditava que conhecia minha família. Acreditava que o amor e o sacrifício sempre são reconhecidos no final. Acreditava que fazer a coisa certa importava. Mas naquele dia, sentada no escritório do advogado Thompson na cidade de Portland, Oregon, tudo que eu acreditava sobre justiça e família foi destruído em questão de minutos. A sala estava silenciosa, exceto pelo barulho do ar-condicionado e o som das páginas sendo viradas. Eu estava sentada ao lado da minha irmã Rachel, que mexia no celular como se fosse apenas mais uma reunião de trabalho. Do outro lado da mesa, o Sr. Thompson, um homem de cabelos grisalhos e óculos grossos, segurava os documentos que determinariam nosso futuro. 3 semanas antes, meus pais, David e Margaret Mitchell, morreram em um acidente de carro na rodovia que levava ao hospital onde meu pai fazia tratamento. Foram 3 anos difíceis. 3 anos em que eu abri mão da minha carreira como enfermeira em Seattle para voltar para casa e cuidar deles. 3 anos em que eu me tornei a filha responsável, a que estava sempre presente, a que sacrificou tudo pela família. Meu pai tinha Alzheimer em estágio avançado. Nos últimos meses, ele nem sempre me reconhecia, mas eu continuava ali todos os dias, ajudando-o a se vestir, lembrando-o de tomar os remédios, lendo para ele os mesmos livros que ele adorava quando eu era criança. Minha mãe, Margaret, tinha diabetes e problemas cardíacos que se complicaram depois que ela começou a cuidar do meu pai sozinha, antes de eu voltar para casa. Quando tomei a decisão de largar meu emprego no Hospital St. Mary's em Seattle, eu sabia que estava abrindo mão de muito. Tinha um apartamento lindo com vista para o mar, um namorado que falava em casamento, uma carreira promissora na UTI neonatal. Mas meus pais precisavam de mim, e Rachel morava em Nova York, muito ocupada, com sua carreira na área de marketing para uma empresa de tecnologia. Não posso simplesmente largar tudo aqui, Sarah, ela disse quando liguei para contar sobre o diagnóstico do papai. Você sabe como é competitivo o mercado aqui. Se eu sair agora vou perder anos de trabalho. Além disso, você sempre foi melhor com essas coisas de cuidar das pessoas. Essas coisas de cuidar das pessoas. Como se fosse um hobby, uma habilidade natural que eu tinha e ela não. Como se não fosse uma escolha que exigia sacrifício, dedicação e amor incondicional. Voltei para Ashland, Oregon, nossa cidade natal, e me mudei para a casa dos meus pais. Transformei o escritório do meu pai em um quarto no térreo quando ele começou a ter dificuldade para subir escadas. Aprendi a operar equipamentos médicos, a preparar dietas especiais, a lidar com os momentos de confusão e agressividade que o Alzheimer trazia. Rachel visitava 2 ou 3 vezes por ano, sempre chegava com presentes caros e muitas fotos para postar nas redes sociais, mostrando como era uma filha dedicada. Ficava um fim de semana, às vezes menos, e sempre tinha alguma emergência de trabalho que a obrigava a partir mais cedo. Você não sabe como eu me sinto culpada por não poder estar aqui mais, ela dizia, geralmente enquanto eu trocava os lençóis do papai ou limpava algum acidente que tinha acontecido durante a noite. Mas alguém precisa manter a estabilidade financeira da família, né? Meu trabalho paga muito bem, e vocês podem precisar dessa ajuda no futuro. Exceto que a ajuda financeira nunca chegava. Quando precisei contratar uma fisioterapeuta para o papai, paguei do meu próprio dinheiro. Quando a geladeira quebrou e precisamos de uma nova para guardar os medicamentos da mamãe, usei meu cartão de crédito. Quando o ar-condicionado parou de funcionar no verão mais quente dos últimos anos, eu que arranquei uma forma de pagar o conserto. Minha conta bancária foi diminuindo mês após mês. Meu relacionamento com Michael, meu namorado em Seattle, terminou depois de 1 ano e meio. Ele disse que eu tinha mudado, que estava sempre estressada e que não tínhamos mais nada em comum. Talvez ele estivesse certo.
É difícil manter um relacionamento quando sua vida inteira gira em torno de horários de medicamentos, consultas médicas e noites mal dormidas. Nos últimos meses de vida dos meus pais, a situação ficou ainda mais complicada. Mamãe começou a ter episódios de hipoglicemia severa que exigiam corridas para o hospital. Papai desenvolveu pneumonia 2 vezes. Eu dormia no sofá da sala para ouvir qualquer sinal de que eles precisavam de ajuda durante a madrugada. Foi nessa época que Rachel começou a ligar mais frequentemente, não para saber como os pais estavam, mas para falar sobre o futuro da família e decisões importantes que precisavam ser tomadas. Ela mencionava a casa, que tinha um valor considerável no mercado imobiliário de Ashland, e a pequena empresa de paisagismo que meu pai havia construído ao longo de 30 anos. Precisamos pensar de forma prática, Sarah, ela dizia. Você sabe que eles não vão viver para sempre. Temos que estar preparadas para quando chegar a hora. Eu odiava essas conversas. Parecia errado planejar o futuro baseado na morte dos nossos pais, enquanto eu ainda estava lutando para manter eles vivos e confortáveis. Mas Rachel insistia que era responsabilidade e planejamento inteligente. O acidente aconteceu numa terça-feira de manhã. Eles estavam indo para uma consulta de rotina do papai no hospital, quando um motorista embriagado atravessou o sinal vermelho. Morreram instantaneamente, segundo a polícia. Pelo menos não sofreram. Rachel chegou no dia seguinte vestida de preto dos pés à cabeça, como se tivesse saído de uma revista de moda. Organizou o funeral com a eficiência de quem organiza eventos corporativos, escolhendo as flores mais caras e o caixão mais elegante. Quando eu sugeri algo mais simples, que fosse mais o estilo dos nossos pais, ela disse que eles mereciam o melhor, e que não era hora de economizar. Foi ela quem sugeriu que procurássemos o advogado Thompson imediatamente após o funeral. Precisamos resolver a questão da herança rapidamente, disse. Há impostos para pagar, a empresa para administrar. Não podemos deixar essas coisas se complicarem. E agora estávamos ali, naquela sala fria e formal, ouvindo nosso futuro sendo decidido por palavras escritas em papel timbrado. O advogado Thompson limpou a garganta e começou a ler. Sua voz era monótona, profissional, como se estivesse lendo uma lista de compras em vez de determinar o destino de 2 filhas que acabaram de perder os pais. Eu, David Robert Mitchell, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro esta como minha última vontade e testamento. As primeiras páginas eram formalidades legais que eu não entendia completamente. Mas então chegamos à parte que importava, a distribuição dos bens, e foi quando meu mundo desabou. A casa onde eu passei os últimos 3 anos da minha vida, para Rachel, a empresa de paisagismo que meu pai construiu com tanto orgulho, para Rachel, a conta poupança que eles mantinham para emergências, para Rachel, o carro, os móveis, até mesmo as joias da minha mãe, tudo para Rachel. Para mim, Sarah Mitchell, que sacrifiquei minha carreira, meu relacionamento e minha estabilidade financeira para cuidar deles até o último dia, não havia absolutamente nada. O silêncio na sala era ensurdecedor, eu podia ouvir meu próprio coração batendo, podia sentir o sangue correndo nas minhas veias. Olhei para Rachel esperando ver pelo menos um pouco de surpresa ou constrangimento em seu rosto. Mas ela apenas assentiu, como se fosse exatamente o que ela esperava. Há alguma pergunta sobre o testamento? Perguntou o advogado Thompson, olhando entre nós duas. Eu abri a boca para falar, mas nenhum som saiu. Como eu poderia questionar a última vontade dos meus pais? Como eu poderia expressar a traição que sentia sem parecer gananciosa ou interesseira? Rachel quebrou o silêncio. Acho que está tudo claro, disse ela, com uma voz que tentava soar triste, mas carregava uma nota de satisfação. Papai e mamãe sempre foram muito organizados com essas questões. Foi então que o advogado Thompson fez algo inesperado. Ele hesitou, olhou para mim de uma forma estranha, e depois olhou para Rachel. Havia algo em sua expressão que não consegui decifrar naquele momento. Na verdade, disse ele lentamente, existe mais uma coisa. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história. O advogado Thompson se levantou da sua cadeira e caminhou até um cofre pequeno no canto da sala. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele digitava o código. O barulho dos números sendo pressionados ecoava na sala silenciosa como uma contagem regressiva para algo que eu não conseguia imaginar. Seus pais me procuraram há 6 meses,
disse ele sem se virar para nos olhar. Seu pai David ainda estava lúcido na época. Eles me entregaram algo e pediram instruções muito específicas sobre quando e como isso deveria ser revelado. Rachel se mexeu na cadeira ao meu lado. Pela primeira vez desde que chegamos ao escritório, ela parou de mexer no celular e prestou atenção total no que estava acontecendo. Havia algo em sua postura que tinha mudado, uma tensão que não estava lá antes. Que tipo de instruções? Perguntou ela, e sua voz tinha uma nota de nervosismo que eu nunca tinha ouvido antes. O advogado Thompson retirou um envelope lacrado do cofre. Era diferente dos documentos que ele tinha lido antes. Este envelope era mais espesso, feito de um papel creme que parecia caro, e tinha o nome Sarah Elizabeth Mitchell, escrito à mão na caligrafia inconfundível do meu pai. Eles me disseram que este documento só deveria ser entregue depois que o testamento principal fosse lido completamente, e apenas se certas condições fossem atendidas, explicou Thompson, retornando à sua mesa. Uma dessas condições era que Sarah estivesse presente na leitura do testamento principal. Meu coração começou a bater mais forte. Olhei para Rachel e vi que ela estava pálida, seus dedos agarrando a alça da bolsa com força. Que condições eram essas? Insisti, minha voz saindo mais alta do que eu pretendia. Thompson sentou-se e colocou o envelope na mesa entre nós. Seus pais queriam ter certeza de que você havia realmente sacrificado sua vida por eles, Sarah. Eles me instruíram a investigar discretamente se você tinha permanecido em Ashland, cuidando deles até o fim, se tinha aberto mão de sua carreira e vida pessoal por eles. Rachel fez um som estranho, algo entre um suspiro e um gemido. Isso é ridículo, disse ela. Nossos pais não fariam uma coisa dessas. Eles não eram pessoas de criar jogos ou mistérios. Mas eu sabia que ela estava errada. Nossos pais sempre foram pessoas detalhistas, especialmente meu pai. Mesmo com o Alzheimer, nos momentos de lucidez, ele ainda demonstrava a mesma meticulosidade que o havia tornado um empresário bem-sucedido. Na verdade, Miss Rachel, disse Thompson ajustando os óculos, seus pais eram muito conscientes das dinâmicas familiares. Eles me contaram sobre suas visitas esporádicas, sobre como Sarah havia se mudado para casa para cuidar deles, sobre as diferentes personalidades e prioridades de suas filhas. Ele pausou olhando diretamente para mim. Eles também me contaram sobre as ligações que Rachel fazia, perguntando sobre o valor da propriedade e sobre os planos para o futuro da empresa. O rosto de Rachel ficou vermelho. Eu estava sendo responsável, alguém tinha que pensar sobre questões práticas. Sarah estava muito envolvida emocionalmente para ver o quadro geral. Talvez, disse Thompson diplomaticamente, mas seus pais tinham uma perspectiva diferente sobre o que constituía responsabilidade e amor familiar. Ele estendeu o envelope para mim. Minhas mãos tremiam quando peguei, o papel era pesado, e eu podia sentir que havia mais documentos dentro além de uma simples carta. Posso abrir agora? Perguntei. Esse era o desejo deles, confirmou Thompson. Eles queriam que você lesse na minha presença, para que eu pudesse esclarecer qualquer questão legal que surgisse. Com cuidado abri o envelope. Dentro havia 3 itens: uma carta dobrada escrita à mão, um conjunto de documentos legais que pareciam contratos, e uma pequena chave dourada presa a um chaveiro com a forma de um coração. Desdobrei a carta primeiro. A caligrafia do meu pai estava um pouco trêmula, mas ainda reconhecível. As palavras estavam escritas com caneta azul, e eu podia imaginar ele sentado na mesa da cozinha, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Minha querida Sarah, se você está lendo esta carta, significa que sua mãe e eu já não estamos mais com vocês, e que você esteve presente para ouvir a leitura do nosso testamento principal. Também significa que você cumpriu sua promessa de cuidar de nós até o fim, e por isso, sabemos que você merece conhecer a verdade completa sobre nossa família e nossas decisões. O testamento que acabou de ser lido não conta a história toda, na verdade ele conta apenas metade da história. Você vê, filha, sua mãe e eu sempre soubemos das diferenças entre você e sua irmã. Nós vimos como Rachel sempre colocou sua carreira e seus desejos pessoais em primeiro lugar, e como você sempre colocou a família em primeiro lugar. Não estamos julgando nenhuma de vocês por suas escolhas. Pessoas diferentes têm valores diferentes, e tanto você quanto Rachel são nossas filhas e as amamos igualmente. Mas amor igual não significa tratamento igual quando se trata de responsabilidade e sacrifício.
O testamento principal foi escrito para Rachel porque sabíamos que ela precisaria de segurança financeira para encontrar seu caminho na vida. Ela sempre foi independente, ambiciosa e capaz de criar sua própria sorte. Mas você, Sarah, sempre foi a cuidadora, a pessoa que coloca o bem-estar dos outros antes do seu próprio. Sabíamos que se deixássemos tudo dividido igualmente, Rachel encontraria uma forma de capitalizar sua parte imediatamente, enquanto você usaria sua parte para cuidar de outras pessoas, provavelmente ficando sem nada no final. Então criamos um plano diferente. Os documentos que estão com esta carta mostram a verdadeira extensão do patrimônio da família Mitchell. O que Rachel herdou representa aproximadamente 40% de nossos bens. Os outros 60% estão sendo transferidos para você através de uma estrutura legal diferente, uma que foi estabelecida há 2 anos através de um trust familiar. Parei de ler e olhei para os documentos legais, meus olhos percorreram as páginas rapidamente, tentando entender a linguagem jurídica complexa. Palavras como trust irrevogável, beneficiária principal e transferência de ativos saltavam da página. Thompson, disse levantando os olhos dos papéis, o que exatamente isso significa? Rachel se inclinou para a frente, tentando ver os documentos. Deixe-me ver isso, disse ela estendendo a mão. Na verdade, disse Thompson gentilmente mas firmemente, esses documentos são confidenciais e destinados apenas a Sarah, conforme as instruções dos seus pais. Rachel recuou como se tivesse sido esbofeteada. Como assim confidenciais? Somos irmãs. Tudo que diz respeito à herança da família me diz respeito também. Não necessariamente, respondeu Thompson. Seus pais tinham o direito legal de estruturar sua herança da forma que quisessem. E eles escolheram criar 2 heranças separadas com diferentes beneficiárias e diferentes condições. Voltei minha atenção para a carta, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que todos na sala podiam ouvir. Sarah, continue lendo os documentos legais, mas deixe-me explicar em termos simples o que seu Thompson pode esclarecer em detalhes legais. Há 2 anos, quando seu pai começou a mostrar os primeiros sinais de confusão, nós consultamos vários advogados sobre como proteger nossos bens e garantir que fossem distribuídos de acordo com nossos verdadeiros desejos, não apenas de acordo com convenções familiares. Descobrimos que podíamos criar um trust, uma entidade legal separada, para gerenciar a maior parte de nossos bens. Este trust foi financiado ao longo dos últimos 2 anos com nossa conta poupança principal, as ações da empresa de paisagismo que valiam mais do que você imagina, e 3 propriedades que compramos como investimentos ao longo dos anos. A pequena chave que está com esta carta abre um cofre no First National Bank of Ashland. Dentro desse cofre estão as escrituras dessas 3 propriedades, um complexo de apartamentos em Portland que gera renda mensal, uma casa de férias no Lago Crater que vale mais de $500 mil e um terreno comercial no centro de Ashland que está sendo desenvolvido para um shopping center. Além disso, o Trust inclui uma conta de investimentos que temos mantido privada há mais de uma década. O último extrato mostrava um valor superior a $800 mil. Sarah, você não apenas herdou propriedades, você herdou independência financeira pelo resto da sua vida. A renda mensal dos aluguéis sozinha será suficiente para você viver confortavelmente sem nunca precisar trabalhar novamente, se essa for sua escolha. Mas há condições. Minhas mãos estavam tremendo tanto, que tive que colocar a carta sobre a mesa para conseguir continuar lendo. As condições são simples, mas importantes. Primeiro, você deve usar parte dessa renda para estabelecer um fundo de bolsas de estudo para estudantes de enfermagem em Ashland. Sabemos quanto sua carreira significava para você, e queremos que outras jovens tenham a oportunidade que você sacrificou por nós. Segundo, você não pode revelar os detalhes desta herança para Rachel por um período de 2 anos. Não porque queremos causar problemas entre vocês, mas porque queremos que ela tenha a oportunidade de construir sua própria vida com os recursos que recebeu, sem sentir que foi injustiçada ou enganada. Terceiro, se você decidir revelar a verdade para Rachel após os 2 anos, deve fazê-lo na presença do Thompson ou outro advogado, para garantir que tudo seja explicado corretamente e que não haja mal-entendidos. Sarah, tomamos essas decisões não porque amamos você mais que Rachel, mas porque reconhecemos e queremos recompensar o tipo de pessoa que você é. Você sempre colocou o amor acima do dinheiro,
A família acima da carreira, o cuidado acima da conveniência. Agora é a hora de você ser cuidada. É hora de você descobrir quem você pode ser quando não está sempre cuidando de outras pessoas. Use este presente para viver a vida que você merece. Viaje, estude, encontre o amor, persiga seus sonhos. Faça todas as coisas que você adiou para cuidar de nós. Sabemos que você fará escolhas sábias e generosas com esta herança, porque é quem você é. Mas desta vez, comece sendo generosa consigo mesma. Com todo o nosso amor e gratidão, papai e mamãe. PS. A casa de férias no Lago Cráter está totalmente mobiliada e pronta para você se mudar imediatamente. Consideramos que você pode precisar de um lugar para processar tudo isso longe das complicações familiares. As chaves estão no cofre do banco. Quando terminei de ler, o silêncio na sala era absoluto. Olhei para Rachel e vi que ela estava me encarando com uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de choque, raiva e algo que poderia ser medo. O que diz na carta? Perguntou ela, sua voz saindo como um sussurro rouco. Olhei para o advogado Thompson, que assentiu levemente. Posso contar a ela sobre a herança? Você pode contar que existe uma herança adicional, disse ele cuidadosamente. Mas os detalhes específicos devem permanecer confidenciais, conforme as condições estabelecidas pelos seus pais. Respirei fundo e olhei para minha irmã. Rachel, nossos pais criaram um trust. Existe mais dinheiro e propriedades além do que você herdou. O rosto dela ficou vermelho, depois branco, depois vermelho novamente. Quanto mais? Perguntou ela. Isso é confidencial, respondi seguindo as instruções do advogado. Rachel se levantou da cadeira tão rapidamente que quase a derrubou. Isso é absurdo, isso é completamente absurdo. Como eles podem fazer uma coisa dessas? Como eles podem criar segredos na família? Como podem dar mais para uma filha do que para outra? Sua voz estava subindo de tom, e eu podia ver que ela estava à beira de um ataque de raiva como aqueles que ela tinha quando éramos crianças. Miss Rachel, disse Thompson calmamente, seus pais tinham o direito legal absoluto de distribuir seus bens como desejassem. Eles tomaram decisões baseadas em suas observações sobre as personalidades, escolhas e prioridades de suas filhas ao longo de muitos anos. Mas isso não é justo, gritou ela. Não é justo que Sarah receba mais só porque ela não teve ambição suficiente para construir sua própria carreira. A injustiça dessa declaração me atingiu como um soco no estômago. Ambição? Repeti, minha voz aumentando para igualar a dela. Rachel, eu tive que largar minha carreira para cuidar dos nossos pais. Eu sacrifiquei minha vida por eles enquanto você estava muito ocupada em Nova York para sequer visitá-los regularmente. Você escolheu fazer isso, ela respondeu. Ninguém te obrigou, você podia ter contratado cuidadores, podia ter colocado eles em uma casa de repouso, mas você escolheu ser a mártir da família. O advogado Thompson levantou a mão. Senhoras, por favor. Entendo que esta é uma situação emocionalmente carregada, mas gritar uma com a outra não vai mudar as decisões legais que seus pais tomaram. Rachel se virou para ele. Existe alguma forma de contestar isso, alguma forma de questionar a capacidade mental deles quando fizeram esse trust? Miss Rachel, disse Thompson com uma voz que carregava décadas de experiência legal, seus pais me procuraram quando seu pai ainda estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. Eles passaram por avaliações psicológicas e médicas completas antes de criar o trust. Tudo foi documentado meticulosamente por 3 advogados diferentes e 2 médicos independentes. Este é um dos documentos legais mais sólidos que já vi em 30 anos de carreira. Rachel ficou em silêncio por um momento, e eu podia quase ver as engrenagens girando em sua cabeça, tentando encontrar uma brecha, uma forma de desafiar o que estava acontecendo. Finalmente ela pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta. Isso não acabou, disse ela olhando diretamente para mim. Família é família, Sarah. E você vai descobrir que há consequências para guardar segredos. A porta bateu atrás dela com tanta força, que os diplomas na parede do advogado Thompson balançaram. Ficamos em silêncio por vários minutos. Finalmente, Thompson limpou a garganta. Sarah, disse ele gentilmente, sei que isso é muito para processar. Você gostaria de marcar outro encontro para discutir os detalhes práticos da herança? Há muitos documentos para assinar e decisões a serem tomadas. Olhei para a pequena chave dourada em minhas mãos.
Ela era quente agora, aquecida pelo contato com minha pele. Uma chave que abria um cofre que continha chaves para uma vida completamente nova. Sim, disse finalmente. Mas primeiro, eu gostaria de ir ao banco. Eu preciso ver se isso tudo é real. Thompson sorriu, o primeiro sorriso genuíno que vi dele desde que chegamos. É muito real, Sarah. E seus pais teriam muito orgulho de ver como você lidou com esta situação hoje. Enquanto eu guardava a carta e os documentos de volta no envelope, uma única pergunta ecoava em minha mente: como meus pais conseguiram manter tudo isso em segredo? E mais importante, que outras surpresas estavam esperando por mim naquele cofre no banco? O First National Bank of Ashland ficava a apenas 3 quarteirões do escritório do advogado Thompson. Era um prédio de tijolo vermelho, construído na década de 1920, com aquelas colunas imponentes que bancos antigos sempre têm, como se quisessem transmitir solidez e confiança através da arquitetura. Nunca pensei que entraria neste banco como alguém com posses consideráveis. Na verdade, nos últimos 3 anos, eu mal conseguia manter minha conta corrente no azul. Caminhei pelas ruas familiares de Ashland com a pequena chave dourada apertada na mão. A cidade parecia diferente agora, como se eu estivesse vendo tudo através de uma lente nova. As árvores de carvalho que eu conhecia desde criança, as lojas onde minha mãe me levava para comprar roupas de volta às aulas, o café onde meu pai tomava seu expresso duplo todas as manhãs. Tudo ainda estava lá, mas eu sentia como se fosse uma pessoa completamente diferente caminhando por entre essas memórias. A gerente do banco, uma mulher chamada Jennifer Walsh que eu conhecia vagamente das idas ao banco com meus pais, me recebeu com um sorriso profissional que se transformou em algo mais caloroso quando expliquei quem eu era e por que estava ali. Sarah Mitchell, disse ela, verificando meu documento de identidade novamente. Sinto muito pela perda dos seus pais, eles eram clientes muito respeitados aqui. Ela me levou através de uma série de portas de segurança até chegamos ao subsolo do banco, onde ficavam os cofres de segurança. O corredor era iluminado por luzes fluorescentes que zuniam baixinho, e nossas pisadas ecoavam no piso de mármore polido. Seus pais alugaram este cofre há 2 anos, explicou Jennifer enquanto localizavam o número correto. Eles vieram aqui regularmente, sempre juntos, sempre muito meticulosos sobre os protocolos de segurança. Ela parou diante de um cofre médio, número 247, e me mostrou onde inserir minha chave ao mesmo tempo que ela inseria a chave do banco. Quando ambas as chaves giraram simultaneamente, ouvi o clique mecânico que abriu a pequena porta metálica. Vou deixá-la sozinha, disse Jennifer. Há uma sala privada logo ali onde você pode examinar o conteúdo com tranquilidade. Quando terminar, apenas me chame. Retirei a caixa metálica do cofre. Era mais pesada do que esperava, e podia ouvir o som de papéis e talvez outros objetos se mexendo lá dentro. Levei-a para a sala privada, que era pequena mas confortável, com uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada de leitura. Sentei-me, e respirei fundo antes de abrir a caixa. Meus pais tinham planejado este momento, tinham antecipado que eu estaria aqui, nesta sala, descobrindo segredos que eles guardaram por anos. A responsabilidade disso tudo pesava sobre meus ombros. A primeira coisa que vi quando abri a caixa foi uma pasta vermelha com propriedades, escrito em letras maiúsculas na caligrafia organizadinha da minha mãe. Abri a pasta e encontrei 3 conjuntos de documentos, cada um cuidadosamente separado por clipes coloridos. O primeiro conjunto, marcado com um clipe azul, era referente ao complexo de apartamentos em Portland. Folheando os papéis, descobri que não era apenas um prédio, mas um complexo inteiro com 24 unidades distribuídas em 3 edifícios. Havia contratos de aluguel atualizados, demonstrações financeiras dos últimos 2 anos e relatórios de uma empresa de administração predial que cuidava de tudo. Os números me deixaram atordoada. A renda mensal bruta era de $36.000, e mesmo após todas as despesas, manutenção, impostos, taxas de administração, a renda líquida era de aproximadamente $22.000 por mês. Por mês, isso era mais do que eu ganhava em 6 meses trabalhando como enfermeira. Havia também uma nota da minha mãe grampeada na primeira página. Sarah, esta propriedade foi nossa primeira grande aquisição. Seu pai viu o potencial quando o bairro ainda estava se desenvolvendo. Compramos com financiamento em 2008 durante a crise imobiliária, e terminamos de pagar em 2018.
A empresa QL Property Management tem sido excelente. Você pode continuar com eles ou escolher administrar pessoalmente. O segundo conjunto com clipe verde era sobre a casa de férias no Lago Crater. As fotos anexadas aos documentos mostravam uma propriedade deslumbrante. Uma casa de 2 andares com vista panorâmica para o lago, deck privativo, pier próprio e mobília que parecia ter saído de uma revista de decoração. A casa tinha sido avaliada recentemente em $680 mil, mas o que mais me impressionou foi a carta da empresa de aluguel de temporada. Durante os meses de verão, quando não estava sendo usada pela família, a casa era alugada para turistas por $2.800 por semana. A agenda mostrava que estava reservada para quase todos os fins de semana dos próximos 6 meses. Uma nota da minha mãe neste conjunto dizia: "Esta casa era nosso refúgio secreto. Seu pai e eu íamos lá uma vez por mês mesmo depois que ele começou a ficar doente. Nos últimos tempos paramos de ir porque não queríamos deixar você sozinha com a responsabilidade. Agora ela é sua. Use-a para descansar, para se curar, para redescobrir quem você é quando não está cuidando de ninguém." O terceiro conjunto marcado com clipe dourado era sobre o terreno comercial no centro de Ashland. Este foi o mais surpreendente de todos. O terreno que eu pensava que fosse apenas um lote vazio próximo ao centro da cidade, estava em processo de desenvolvimento para um shopping center de pequeno porte com lojas especializadas e restaurantes. Os documentos mostravam que meus pais eram sócios minoritários no projeto de desenvolvimento, com 35% das ações. As projeções financeiras indicavam que, uma vez concluído o projeto, a participação deles geraria uma renda anual de aproximadamente $180 mil, além de um aumento significativo no valor do investimento. Havia uma nota do meu pai: "Sarah, este projeto vai demorar mais 2 anos para ser concluído. Você não precisa se envolver ativamente. Temos parceiros excelentes que estão cuidando de tudo. Mas quando estiver pronto, será uma fonte de renda substancial para o resto da sua vida." Seu avô sempre dizia que terra no centro da cidade é o melhor investimento que existe. Ele estava certo. Além das pastas de propriedades, havia uma segunda caixa menor dentro do cofre principal. Esta caixa continha extratos de uma conta de investimentos que eu nunca soube que existia. O último extrato, datado de apenas 1 mês antes da morte dos meus pais, mostrava um saldo de $847 mil distribuído entre ações, títulos e fundos mútuos. Também havia uma nota explicativa do consultor financeiro, um homem chamado Robert Chen, da Pacific Investment Group, em Portland. M.R. e Mrs. Mitchell foram clientes exemplares por mais de 15 anos. Eles sempre foram conservadores em seus investimentos, focando em crescimento estável a longo prazo ao invés de ganhos rápidos. A carteira está bem diversificada e configurada para gerar renda regular enquanto preserva o capital principal. Mas foi a terceira caixa que realmente me deixou sem fôlego. Era uma caixa pequena de veludo azul marinho, como aquelas usadas para joias caras. Dentro, havia um colar de pérolas que eu nunca tinha visto minha mãe usar, um par de brincos de diamantes que pareciam antigos, e um anel com uma pedra que eu não conseguia identificar, mas que brilhava mesmo sob a luz fraca da sala. Embaixo das joias, havia um certificado de autenticidade e uma avaliação de uma joalheria especializada em Portland. As peças eram heranças de família do lado da minha avó materna, avaliadas em conjunto em $45 mil. A nota da minha mãe explicava: "Estas joias vieram da minha avó, que as recebeu da avó dela. Eu nunca as usei porque seu pai sempre achou ostentação desnecessária, mas elas sempre foram minhas, e agora são suas. Use-as quando quiser se sentir conectada às mulheres fortes da nossa família." No fundo da caixa principal, encontrei algo que me fez rir e chorar ao mesmo tempo: um envelope com instruções para uma vida feliz, escrito na letra mais cuidadosa da minha mãe. Terminei de ler a lista com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era como se meus pais estivessem ali comigo, me dando permissão para viver uma vida que eu nem sabia que era possível. Havia ainda uma última coisa na caixa: um telefone celular antigo com uma nota que dizia mensagens importantes, Press on Play. Era um dos telefones antigos do meu pai, que ele aparentemente usou para gravar mensagens de voz. Com mãos trêmulas, liguei o telefone e apertei play na primeira mensagem. A voz do meu pai, clara e forte como era antes da doença, encheu a pequena sala. "Sarah, minha filha querida, se você está ouvindo isso,
significa que conseguimos manter nosso segredo e que você está descobrindo a verdade sobre nossa família. Quero que você saiba que cada centavo que você está herdando foi ganho pensando em você. Sua voz pausou, e eu podia ouvir minha mãe falando algo ao fundo. Sua mãe quer que eu diga que nós sabíamos desde que você era pequena que você seria a pessoa que cuidaria de nós quando ficássemos velhos. Não porque esperávamos isso de você, mas porque era quem você era. Você sempre foi a criança que trazia pássaros feridos para casa, que dividia seu lanche com as crianças que não tinham. Outra pausa. Mas também sabíamos que depois que cuidasse de nós você ficaria sem nada, que você teria sacrificado seus melhores anos, sua carreira, suas oportunidades. Então começamos a construir algo para você há 15 anos. Cada centavo extra, cada investimento, cada decisão financeira foi feita pensando no dia em que você estaria sentada aí, descobrindo que nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Podia ouvir ele respirando com dificuldade, e percebi que esta gravação tinha sido feita durante os primeiros estágios da doença. Há 5 mensagens neste telefone, Sarah, uma para cada aspecto da sua herança. Ouça todas antes de tomar qualquer decisão, e lembre-se, este dinheiro não é uma recompensa pelo que você fez, é um presente para quem você é, e para a vida que você merece viver daqui para frente. A primeira mensagem terminou, mas eu podia ver que havia mais 4. Antes de continuar, precisei parar e processar o que estava acontecendo. Fiz contas mentais rapidamente. A renda mensal dos apartamentos sozinha era suficiente para eu viver confortavelmente. O valor das propriedades representava milhões de dólares, a conta de investimentos era quase 1 milhão, e ainda havia o projeto comercial que geraria renda adicional nos próximos anos. Eu não era apenas financeiramente independente, eu era rica. Verdadeiramente rica. Mas mais que isso, eu era livre. Livre para escolher o que fazer com minha vida sem me preocupar com dinheiro. Livre para seguir sonhos que eu nem sabia que ainda tinha. Livre para ser generosa não porque não tinha escolha, mas porque escolhia ser. Sentada naquela sala pequena e silenciosa, cercada por documentos que representavam décadas de planejamento secreto dos meus pais, eu finalmente entendi o que eles tinham feito. Eles não apenas me deixaram dinheiro, eles me deixaram possibilidades. E por mais grata que eu estivesse, uma parte de mim também estava com raiva. Por que eles guardaram isso em segredo? Por que me deixaram acreditar que eu estava sacrificando tudo sem esperança de recompensa? Por que permitiram que eu me sentisse como uma vítima quando eles estavam o tempo todo construindo minha liberdade? Talvez as outras 4 mensagens explicassem isso, ou talvez algumas perguntas nunca fossem respondidas. O que eu sabia com certeza era que quando saísse desta sala minha vida seria completamente diferente do que era quando entrei, e pela primeira vez em anos eu estava ansiosa para descobrir como seria essa nova vida. Mas primeiro, eu precisava ouvir o que mais meus pais tinham a me dizer. Sentada naquela sala silenciosa do banco com o telefone antigo do meu pai nas mãos, eu sabia que estava prestes a ouvir verdades que mudariam para sempre minha compreensão sobre minha família. A primeira mensagem tinha sido apenas o começo. Havia 4 mensagens restantes, e pela numeração, eu podia ver que cada uma tratava de um tópico específico. Respirei fundo e apertei play na segunda mensagem. Sarah, esta é a mensagem número 2, sobre por que guardamos segredos sobre o dinheiro. A voz do meu pai soava mais cansada agora, e eu podia ouvir que esta gravação foi feita em um dia diferente. Sei que você deve estar se perguntando por que não contamos antes, por que deixamos você acreditar que estava sacrificando tudo sem garantia de futuro. Ele pausou, e eu ouvi o som de papéis sendo mexidos. A verdade é complicada, filha. Primeiro queríamos ter certeza de que suas decisões eram genuínas. Se você soubesse que havia uma herança substancial esperando por você, talvez suas motivações para cuidar de nós fossem diferentes. Talvez você ficasse, mas por razões erradas. Queríamos que você cuidasse de nós porque nos amava, não porque estava construindo um futuro financeiro. Esta explicação me atingiu como um soco no estômago. Parte de mim entendia a lógica, mas outra parte se sentia manipulada, testada como se eu fosse uma cobaia em um experimento familiar. Segundo, continuou a voz do meu pai, nós vimos o que aconteceu com a família da sua mãe quando o avô dela morreu rico. As brigas, os processos, irmãos que nunca mais se falaram. Não queríamos que você e Rachel passassem por isso. Por isso criamos 2 heranças separadas, cada uma adequada à personalidade e às escolhas de vida de cada filha. Minha mãe falou algo ao fundo, e meu pai riu baixinho.
sua mãe está me lembrando do terceiro motivo, que talvez seja o mais importante. Nós sabíamos que se você soubesse sobre o dinheiro, tentaria usar parte dele para melhorar nossa qualidade de vida. Tentaria contratar mais cuidadores, pagar por tratamentos caros, talvez até mudar nossa casa para acomodar melhor a doença do seu pai. E então você se sentiria culpada por gastar sua herança conosco. Ele estava certo, eu teria feito exatamente isso. Queríamos que você se concentrasse apenas em nos amar e cuidar de nós, sem se preocupar com custos ou planejamentos financeiros. Queríamos que seus últimos anos conosco fossem sobre relacionamento, não sobre dinheiro. A mensagem terminou, e eu fiquei em silêncio por alguns minutos processando o que tinha ouvido. A lógica deles fazia sentido, mas ainda doía pensar que fui mantida no escuro sobre algo tão importante. Apertei play na terceira mensagem. Mensagem 3, sobre Rachel. A voz da minha mãe encheu a sala, clara e determinada. Sarah querida, sei que você deve estar confusa sobre por que demos a Rachel o que demos, especialmente depois de descobrir que você recebeu muito mais. Deixe-me explicar nossa estratégia. Ouvi meu pai concordar ao fundo. Rachel sempre foi diferente de você. Desde pequena, ela foi ambiciosa, independente, focada em construir sua própria vida. Essas não são características ruins, são apenas diferentes das suas. Mas também significam que ela sempre viu a família como algo separado de suas ambições pessoais. Minha mãe pausou, e eu podia imaginar ela escolhendo as palavras cuidadosamente. Quando seu pai começou a ficar doente, observamos as reações de vocês duas. Você imediatamente começou a pesquisar sobre a doença, a procurar especialistas, a reorganizar sua vida para nos ajudar. Rachel nos ligou uma vez para discutir opções, mas todas as opções dela envolviam outras pessoas cuidando de nós enquanto ela continuava sua vida em Nova York. Ouvi meu pai dizer algo, e minha mãe riu suavemente. Seu pai está me lembrando das ligações que Rachel fazia perguntando sobre nossos planos financeiros e se precisávamos organizar melhor nossos ativos. Essas conversas nos deixaram desconfortáveis porque pareciam mais sobre herança futura do que sobre nosso bem-estar presente. O tom da minha mãe ficou mais sério. Decidimos dar a Rachel exatamente o que ela esperava receber: a casa, a parte da empresa que ela conhece e as economias visíveis. Isso é suficiente para ela ter segurança e um bom começo, mas não tanto que ela pare de trabalhar ou se torne dependente de dinheiro que não ganhou. Ela pausou novamente. Para você que sacrificou tudo, queríamos dar não apenas segurança, mas liberdade completa. Liberdade para nunca mais ter que escolher entre fazer o que é certo e fazer o que é financeiramente necessário. A terceira mensagem terminou e eu comecei a entender a complexidade do planejamento dos meus pais. Eles não estavam apenas distribuindo dinheiro, estavam moldando o futuro de suas filhas baseado em suas personalidades e escolhas. A quarta mensagem começou automaticamente. Sarah, esta é uma mensagem que esperamos que você nunca precise ouvir, mas se estiver ouvindo significa que algo deu errado em nossos planos. Era a voz do meu pai novamente, mas desta vez, ele soava preocupado. Esta mensagem é sobre o que fazer se Rachel descobrir sobre sua herança e reagir mal. Meu estômago se contraiu. Como eles sabiam que isso poderia acontecer? Conhecemos Rachel muito bem, e sabemos que ela pode não aceitar facilmente que você recebeu mais. Se ela tentar contestar legalmente, você precisa saber que estamos completamente preparados para isso. Todos os documentos foram revisados por 3 escritórios de advocacia diferentes. Passamos por avaliações psicológicas completas. Temos gravações em vídeo explicando nossas decisões. Ouvi minha mãe falando ao fundo, soando ansiosa. Seu pai está certo, disse ela assumindo o microfone. Mas mais importante que os aspectos legais, querida, você precisa entender que Rachel pode tentar usar chantagem emocional. Ela pode dizer que você está destruindo a família, que nossos pais estariam decepcionados, que irmãs devem dividir tudo igualmente. A voz da minha mãe ficou mais firme. Não deixe ela fazer você se sentir culpada. As decisões que tomamos foram baseadas em anos de observação sobre as personalidades de vocês duas. Rachel recebeu exatamente o que era apropriado para ela. Você recebeu o que era apropriado para você. Amor igual não significa tratamento idêntico. Meu pai voltou ao microfone.
Se Rachel se tornar hostil, ou tentar prejudicar você de alguma forma, você tem recursos para se proteger. O advogado Thompson tem instruções específicas sobre como lidar com qualquer tentativa de contestação. E financeiramente você agora tem independência para não precisar depender da aprovação ou cooperação de ninguém da família. A mensagem pausou, e eu ouvi meus pais conversando baixinho entre eles antes de minha mãe falar novamente. Sarah, esperamos sinceramente que você e Rachel encontrem uma forma de manter um relacionamento saudável, mas se isso não for possível, queremos que você saiba que nossa prioridade era proteger a filha que sempre nos protegeu. A quarta mensagem terminou, e eu percebi que meus pais tinham antecipado praticamente todos os aspectos da situação que eu estava vivendo. Eles conheciam Rachel bem o suficiente para prever sua reação, e me conheciam bem o suficiente para saber que eu me sentiria culpada pela disparidade na herança. A quinta e última mensagem começou, e desta vez ouvi as vozes dos dois juntos. Sarah, disse meu pai, esta é nossa mensagem final, e é sobre o futuro. Queremos falar sobre o que esperamos que você faça com esta herança, acrescentou minha mãe. Não como obrigações, mas como sugestões de pessoas que te amam e querem ver você feliz. Meu pai continuou: primeiro, tire um tempo para processar tudo isso. Não tome decisões grandes imediatamente. A casa no lago está pronta para você. Vá lá, descanse e pense sobre o que quer fazer com sua vida agora que não precisa se preocupar com dinheiro. Segundo, disse minha mãe, considere voltar à enfermagem, mas nos seus próprios termos. Talvez abrir uma clínica, talvez trabalhar com organizações beneficentes, talvez ensinar. Você tem um dom para cuidar das pessoas, mas agora pode fazer isso porque quer, não porque precisa. Meu pai retomou: terceiro, seja generosa, mas seja inteligente sobre sua generosidade. Você vai descobrir que quando as pessoas souberem que você tem dinheiro, muitas vão aparecer com oportunidades e emergências. Confie no Thompson para te ajudar a distinguir entre necessidades genuínas e aproveitamento. Quarto, acrescentou minha mãe, não se sinta obrigada a manter nossa empresa de paisagismo se ela não trouxer alegria para sua vida. Você pode vendê-la, pode contatar gerentes, pode transformá-la em algo completamente diferente. É sua agora. Meu pai falou novamente. Quinto, encontre o amor novamente. Michael não era o homem certo para você, ele nunca entendeu sua natureza cuidadora. Mas existe alguém por aí que vai valorizar exatamente quem você é. E agora você tem a liberdade de esperar pela pessoa certa, em vez de se contentar com quem está disponível. A voz da minha mãe ficou emotiva. Sexto, viaje. Veja o mundo. Você passou anos cuidando de nós aqui em Ashland. Agora explore além das fronteiras desta cidade. Descubra quem você é quando não está cuidando de ninguém mais além de si mesma. E finalmente, disse meu pai, lembre-se de que nada do que você recebeu diminui o amor que temos por Rachel. Nós a amamos, mas não conseguimos mudar quem ela é. Você, por outro lado, sempre foi exatamente o tipo de pessoa que queríamos criar, generosa, cuidadosa, sacrificada quando necessário, mas forte o suficiente para usar esses dons de forma sábia. Minha mãe concluiu: este dinheiro não é uma recompensa, Sarah, é uma ferramenta. Use-a para construir a vida que você merece, para se tornar a pessoa que sempre teve potencial de ser quando não estava limitada por preocupações financeiras. Ambos falaram juntos: nós te amamos, filha, agora vá viver. A última mensagem terminou, e o silêncio na sala pareceu absoluto. Eu estava chorando. Não sabia quando as lágrimas tinham começado, mas agora elas escorriam livremente pelo meu rosto. Meus pais tinham pensado em tudo. Cada aspecto da minha nova situação tinha sido antecipado e planejado. Eles conheciam não apenas minhas necessidades financeiras, mas minhas necessidades emocionais, meus medos, minhas inseguranças. Mas também tinham me dado algo mais valioso que dinheiro. Eles tinham me dado permissão. Permissão para viver minha própria vida. Permissão para ser feliz. Permissão para fazer escolhas baseadas no que eu queria, não no que outros precisavam. Guardei cuidadosamente todos os documentos de volta na caixa, e chamei Jennifer para devolver tudo ao cofre. Mas mantive comigo o telefone com as mensagens e a chave da casa no lago. Saindo do banco, a luz do sol de Ashland parecia diferente. Tudo parecia diferente. Eu era a mesma pessoa que tinha entrado no banco algumas horas antes, mas agora carregava não apenas riqueza financeira, mas riqueza de possibilidades. Caminhar pelas ruas familiares da minha cidade natal, sabendo que podia escolher ficar ou ir embora,
que podia escolher trabalhar ou não trabalhar, que podia escolher ajudar outros ou focar em mim mesma. Essa liberdade era quase vertiginosa. Meu telefone tocou, era Rachel. Por um momento considerei não atender, depois das mensagens dos meus pais, especialmente a quarta mensagem sobre como ela poderia reagir, eu não estava certa de que estava pronta para outra confrontação. Mas eventualmente, eu teria que lidar com ela. Melhor fazer isso agora, enquanto as palavras dos meus pais ainda ecoavam em minha mente, me dando força e perspectiva. Atendi a ligação. Sarah, disse Rachel, e sua voz soava diferente. Não havia raiva agora, mas algo que soava quase como medo. Precisamos conversar. Há coisas sobre nossa família que você não sabe, coisas que nossos pais esconderam de nós duas. Meu estômago se contraiu. Depois de tudo que tinha descoberto, que outros segredos poderiam existir? Que tipo de coisas, Rachel? Não posso falar pelo telefone. Você pode vir ao hotel onde estou hospedada? É importante, Sarah. Realmente importante. Olhei para a chave da casa no lago em minha mão, depois para as ruas de Ashland se estendendo à minha frente. Parte de mim queria simplesmente ir embora, começar minha nova vida longe de todas as complicações familiares. Mas a outra parte, a parte que sempre foi cuidadora, a parte que sempre precisava entender tudo completamente antes de seguir em frente. Sabia que eu precisava ouvir o que Rachel tinha a dizer. Onde você está? Perguntei. E foi assim que, em vez de ir diretamente para minha nova vida de liberdade, encontrei-me indo para mais uma conversa familiar complicada. Mas desta vez, eu ia como uma pessoa com opções, não como alguém desesperada por aprovação ou reconhecimento. Desta vez, eu tinha poder, e isso mudava tudo. O Winchester Inn era o hotel mais elegante de Ashland, um estabelecimento vitoriano restaurado que hospedava principalmente turistas ricos que vinham para o festival de teatro da cidade. Rachel sempre teve gosto caro, mesmo quando estava gastando dinheiro que tecnicamente ainda não era dela. Encontrei-a no lobby sentada em uma poltrona de veludo bordô mexendo nervosamente em seu celular. Quando me viu se aproximar, ela se levantou rapidamente. Havia algo diferente em sua postura, não a confiança arrogante que demonstrara no escritório do advogado, mas uma inquietação que eu nunca tinha visto antes. Seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse estado chorando, e seu cabelo perfeitamente arrumado mostrava sinais de que ela havia passado as mãos por ele repetidamente. Sarah, disse ela, sem seu tom habitual de superioridade. Obrigada por vir. Eu pedi café da tarde para nós no salão privado. Precisamos de privacidade para esta conversa. Ela me levou através do lobby ornamentado até um pequeno salão nos fundos do hotel. A mesa estava posta com porcelana fina, e havia um serviço de chá completo esperando por nós. Rachel gesticulou para que eu me sentasse, mas ela mesma permaneceu de pé, caminhando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Rachel, você está me deixando nervosa, disse finalmente. O que está acontecendo? Que segredos são esses que você mencionou? Ela parou de caminhar e me olhou diretamente. Sarah, o que você sabe sobre o primeiro casamento do nosso pai? A pergunta me pegou completamente de surpresa. Primeiro casamento? Que primeiro casamento? Papai só foi casado com a mãe. Rachel balançou a cabeça lentamente. Não, Sarah. Ele foi casado antes, quando tinha 22 anos. O casamento durou apenas 2 anos, mas... Ela hesitou. Ele teve um filho desse casamento. O mundo pareceu parar. Senti como se alguém tivesse sugado todo o ar da sala. Isso é impossível. Nossos pais nunca esconderam nada importante de nós. E você está inventando isso porque está com raiva da herança? Eu gostaria que fosse mentira, disse Rachel, finalmente se sentando na cadeira oposta à minha. Ela abriu sua bolsa e retirou uma pasta Manila. Mas depois da reunião no escritório do Thompson, fiquei tão furiosa que decidi investigar. Contratei um detetive particular para pesquisar os bens da família, pensando que talvez houvesse mais propriedades escondidas que eu pudesse contestar legalmente. Ela empurrou a pasta através da mesa. O que o detetive encontrou foi muito mais complicado do que propriedades escondidas. Com mãos trêmulas, abri a pasta. Dentro havia fotocópias de documentos oficiais. Uma certidão de casamento datada de 1978 entre David Robert Mitchell e uma mulher chamada Catherine Louise Brennan. Uma certidão de nascimento de 1979 para uma criança chamada Marcus David Mitchell. E uma certidão de divórcio de 1980.
Marcos, sussurrei lendo o nome. Nós temos um irmão? Meio-irmão, corrigiu Rachel. E aparentemente nosso pai pagou pensão alimentícia para ele até os 18 anos. Há registros bancários mostrando transferências mensais para Catherine Brennan por quase 2 décadas. Folheei os documentos, tentando processar o que estava vendo. Havia também relatórios do detetive sobre a vida atual de Marcus Mitchell. Ele tinha 44 anos, apenas 2 anos mais velho que eu. Era casado, tinha 2 filhos, e trabalhava como engenheiro civil em Seattle, a mesma cidade onde eu morava antes de voltar para casa. Rachel, por que você está me contando isso e por que parece que você está assustada? Ela bebeu um gole de chá com mãos trêmulas antes de responder. Porque a mais, Sarah. O detetive encontrou algo que muda tudo o que pensamos que sabíamos sobre nossa família. Ela virou algumas páginas na pasta até chegar a um documento que me fez parar de respirar. Era uma cópia de um testamento, mas não o testamento dos nossos pais que ouvimos sendo lido. Este era diferente, mais antigo, e estava marcado como revogado em letras vermelhas. Este é o testamento original dos nossos pais, Sarah. O que eles escreveram há 3 anos, antes de criar todo esse esquema com o trust e a herança secreta. Li o documento rapidamente. No testamento original, tudo era dividido igualmente entre 3 pessoas: Sarah Mitchell, Rachel Mitchell e Marcus Mitchell. Marcus estava incluído no testamento original, disse Rachel. Ele ia herdar 1/3 de tudo, a mesma quantia que cada uma de nós. Minha mente estava girando. Mas por que eles mudaram? Por que tiraram Marcus do testamento e criaram essa estrutura complicada com 2 heranças separadas? Rachel pegou outro documento da pasta, porque Marcus os procurou há 2 anos. Aparentemente, ele tinha descoberto sobre a doença do papai através de registros médicos. Ele trabalhava em um projeto de construção para o hospital onde papai fazia tratamento. Marcus veio aqui para Ashland para se reconectar com o pai antes que fosse tarde demais. Ela me mostrou uma série de e-mails impressos. Eram correspondências entre Marcus e nosso pai, começando com uma mensagem formal, onde Marcus se apresentava e explicava que gostaria de ter um relacionamento com o pai que mal conhecia. Os e-mails mostram que eles se encontraram várias vezes ao longo de 6 meses, continuou Rachel. Marcus trazia a esposa e os filhos para visitá-los. Aparentemente, nossos pais desenvolveram um relacionamento próximo com ele. Eu estava lendo os e-mails vendo referências a netos que finalmente conhecemos e o filho que perdemos por orgulho e juventude. Era como ler sobre a vida de estranhos, não dos pais que achava que conhecia completamente. Rachel, se eles tinham um relacionamento com Marcus, por que nunca nos contaram? Por que nunca o conhecemos? A expressão no rosto da minha irmã ficou sombria. Porque Marcus fez algo que mudou tudo. Sarah, você se lembra daquele período há 1 ano e meio quando papai ficou particularmente confuso e agitado? Quando ele começou a acusar pessoas de roubar coisas dele? Lembrei-me vagamente. Houve algumas semanas difíceis onde meu pai estava convencido de que alguém estava entrando na casa e mexendo em seus papéis. O médico disse que era normal para pacientes de Alzheimer desenvolverem paranoia. Marcus aproveitou um dos episódios de confusão do papai para conseguir que ele assinasse alguns documentos, disse Rachel. Documentos que transferiam 50% das ações da empresa de paisagismo para o nome de Marcus. Meu estômago afundou. Ele aproveitou da doença do papai? Pior que isso. Quando mamãe descobriu o que tinha acontecido, Marcus disse que considerava isso uma herança antecipada, e que não tinha feito nada ilegal, já que papai havia assinado voluntariamente. Ele se recusou a devolver as ações. Rachel mostrou-me outro documento, uma transcrição de uma conversa telefônica gravada entre nossa mãe e Marcus. Mamãe gravou esta ligação onde Marcus basicamente disse que ele tinha direito à herança tanto quanto nós, e que se nossos pais tentassem tomar as ações de volta, ele ia processar a família por alienação parental e negligência financeira. Ler a transcrição me deixou nauseada. A voz fria e calculista de Marcus ameaçando nossos pais enquanto eles estavam lidando com uma doença devastadora era quase insuportável. Foi por isso que eles mudaram todos os planos de herança, continuou Rachel. Eles removeram Marcus completamente do testamento e criaram a estrutura com o trust, para garantir que ele não pudesse contestar ou reivindicar mais nada. Fechei a pasta sentindo-me completamente perdida.
Onde Marcos está agora? Ele ainda tem as ações da empresa? Aqui está a parte que me apavora, Sarah. A voz de Rachel estava baixa, quase sussurrando. O detetive descobriu que Marcos está aqui em Ashland. Chegou ontem, um dia após o funeral. Ele está hospedado no Motel 6 na saída da cidade, e aparentemente tem estado fazendo perguntas sobre nós duas e sobre a herança. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Que tipo de perguntas? Ele foi ao cartório de registros públicos, pesquisando todas as propriedades em nome dos nossos pais. Foi ao banco perguntando sobre contas e cofres de segurança. E Sarah, ela hesitou, ele esteve na casa dos nossos pais ontem à noite. Os vizinhos o viram tentando entrar pela porta dos fundos. A realidade da situação começou a se formar em minha mente. Você acha que ele sabe sobre o trust, sobre a herança que eu recebi? Não sei o que ele sabe, mas sei que ele não desistiu. Os e-mails mostram que ele acreditava que tinha direito a uma herança substancial. Se descobrir que existe uma fortuna escondida em um trust. Rachel não terminou a frase, mas ambas sabíamos o que ela estava implicando. Por que você está me contando isso, Rachel? Algumas horas atrás você estava furiosa comigo porque eu recebi mais na herança. Rachel suspirou profundamente. Porque depois de descobrir sobre Marcos, eu entendi algumas coisas. Primeiro entendi por que nossos pais estruturaram as coisas do jeito que fizeram. Eles não estavam sendo injustos comigo, estavam me protegendo de algo que eu nem sabia que existia. Ela pausou, mexendo nervosamente com sua xícara de chá. Segundo, percebi que se Marcos descobrir sobre sua herança e decidir lutar por ela, você vai precisar de aliados. E por mais que eu esteja ferida e confusa sobre toda essa situação familiar, você ainda é minha irmã. E Marcos é um estranho que aproveitou de nossos pais quando eles estavam vulneráveis. Olhei para Rachel e vi algo que não via há anos. Sinceridade genuína. A máscara de superioridade tinha caído, e pela primeira vez em décadas, ela estava falando comigo como uma irmã, não como uma competidora. O que você acha que devemos fazer? Perguntei. Primeiro, você precisa falar com o advogado Thompson imediatamente. Ele precisa saber que Marcos está na cidade e que pode tentar contestar o trust. Segundo, você precisa se proteger. Se Marcos tem ações da empresa de paisagismo, tecnicamente ele ainda tem uma conexão legal com os bens da família. Rachel abriu outro envelope. Há uma coisa mais, Sarah. O detetive encontrou registros mostrando que Marcos tem uma dívida substancial. Ele perdeu muito dinheiro em investimentos ruins e está enfrentando execução hipotecária de sua casa em Seattle. Ele não está aqui apenas por questões familiares, ele está desesperado por dinheiro. A situação estava ficando mais perigosa a cada revelação. Um meio-irmão desesperado por dinheiro, com conhecimento sobre a família e uma reivindicação legal questionável, mas existente, sobre parte dos bens familiares. Rachel, você disse que Marcos ainda tem as ações da empresa, isso significa que ele tecnicamente é meu sócio comercial agora? Isso é exatamente o que me preocupa. Se ele tem 50% das ações e você herdou a empresa, vocês são sócios. E como sócio ele pode ter direito a informações sobre todas as operações comerciais da empresa, o que pode incluir informações sobre o trust. Minha mente estava correndo tentando processar todas as implicações. A liberdade financeira que eu havia descoberto apenas algumas horas antes, de repente parecia muito menos segura. Há mais uma coisa, disse Rachel hesitante. O detetive descobriu que Marcos contratou seu próprio advogado aqui em Portland, um especialista em contestações de herança. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ambas sabíamos que isso significava que Marcos não estava apenas explorando suas opções, ele estava se preparando para uma batalha legal. Sarah, disse Rachel finalmente, sei que nossa relação não tem sido a melhor, sei que fui egoísta e ausente quando nossos pais precisavam. Mas agora enfrentamos algo muito maior que nossas diferenças pessoais. Estamos enfrentando alguém que aproveitou da vulnerabilidade dos nossos pais, e que aparentemente não tem escrúpulos sobre o que fará para conseguir dinheiro. Ela estendeu a mão através da mesa. Podemos trabalhar juntas? Pelo menos até resolvermos esta situação com Marcos? Olhei para a mão estendida da minha irmã. Parte de mim ainda estava ferida pelos anéis de negligência e egoísmo. Mas uma parte maior reconhecia que ela estava certa. Enfrentávamos uma ameaça externa que era muito mais perigosa que nossas disputas familiares internas. Apertei sua mão. Podemos trabalhar juntas?
Mas Rachel, depois que resolvermos isso com Marcus, você e eu precisamos ter uma conversa muito séria sobre nossa família e sobre como seguir em frente. Concordo completamente, disse ela, mas primeiro vamos lidar com nosso meio-irmão predador. Enquanto saíamos do hotel juntas, uma estranha sensação de alívio me inundou. Por mais complicada que a situação tivesse se tornado, pelo menos agora eu não estava enfrentando tudo sozinha. E pela primeira vez em anos, Rachel e eu estávamos do mesmo lado. Mas também sabia que os desafios reais estavam apenas começando. Marcus Mitchell não era apenas um nome em documentos antigos. Ele era uma pessoa real, desesperada e aparentemente sem escrúpulos, que estava a poucos quilômetros de distância planejando sua próxima jogada. A pergunta não era se ele iria tentar algo, a pergunta era quando, e se estaríamos preparadas quando isso acontecesse. Thompson atendeu seu telefone no segundo toque, mesmo sendo quase 7 da noite. Sua voz soou tensa quando expliquei rapidamente sobre Marcus e pedi uma reunião de emergência em seu escritório. Venham imediatamente, disse ele, isso muda tudo. Rachel e eu dirigimos em silêncio através das ruas de Ashland. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa, mas a beleza do entardecer era perdida na tensão que pairava no ar. Cada sombra parecia potencialmente conter Marcus, cada carro estacionado poderia ser o dele. O escritório de Thompson estava iluminado quando chegamos. Ele nos esperava na recepção, segurando uma xícara de café que parecia ter esfriado há horas. Sua expressão era grave, e percebi que ele já tinha começado a trabalhar no problema. Entrem, disse ele, nos conduzindo para sua sala. Já liguei para 2 colegas especialistas em direito de família e sucessões. A situação é mais complexa do que vocês imaginam. Nos sentamos nas mesmas cadeiras onde, apenas algumas horas antes, eu havia descoberto sobre minha herança. Agora, essa herança parecia menos como um presente, e mais como um alvo nas minhas costas. Thompson abriu um arquivo grosso sobre sua mesa. Primeiro, vamos falar sobre Marcus e as ações da empresa. Tecnicamente, se ele conseguiu que seu pai assinasse documentos transferindo 50% das ações, e se esses documentos foram registrados adequadamente, ele é legalmente sócio da empresa. Rachel se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Mas papai estava doente. Ele aproveitou de um homem com Alzheimer. Infelizmente, disse Thompson, provar coerção ou incapacidade mental no momento da assinatura é extremamente difícil, especialmente agora que David faleceu. Precisaríamos de evidências médicas muito específicas sobre o estado mental dele naquele dia exato. Ele virou algumas páginas. No entanto, há uma complicação interessante. Seus pais fizeram algo muito inteligente quando criaram o Trust. Eles removeram a empresa da herança tradicional e a colocaram dentro do Trust, mas fizeram isso através de uma reorganização corporativa complexa. Thompson pegou um diagrama que havia desenhado. A empresa original, Mitchell Landscaping LLC, foi dissolvida e recriada como Mitchell Gardens Trust Enterprise. Tecnicamente, é uma empresa completamente nova, e as ações que Marcus possui são da empresa antiga que não existe mais. Meus olhos se abriram. Isso significa que as ações dele são inúteis? Não exatamente, disse Thompson cautelosamente. Significa que ele tem uma reivindicação complicada. Ele pode argumentar que tem direito a uma participação equivalente na nova empresa, ou pode processar por danos, mas não pode simplesmente aparecer e reivindicar controle operacional. Rachel inclinou-se para a frente. Quanto tempo isso compraria para Sarah? Meses, talvez anos de litígio. Mas, Thompson hesitou, há algo mais urgente. Recebo ligações do advogado de Marcus desde esta tarde. Meu estômago se contraiu. Que tipo de ligações? Marcus está reivindicando que foi fraudulentamente excluído de sua herança legítima. Seu advogado está ameaçando processar não apenas por participação na empresa, mas por uma parte de todos os bens que seus pais possuíam no momento da morte. A sala ficou em silêncio. Finalmente Rachel perguntou a pergunta que eu não conseguia formular. Ele tem alguma chance de ganhar? Thompson suspirou profundamente. Honestamente? Se ele conseguir provar que tinha um relacionamento substancial com seus pais nos últimos anos, e se conseguir argumentar que foi artificialmente excluído devido à influência indevida de terceiros. Ele olhou diretamente para mim. Ele pode ter uma reivindicação válida para uma parte da herança. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Influência indevida de terceiros?
Sarah, você era a cuidadora principal dos seus pais. Um advogado habilidoso poderia argumentar que você influenciou suas decisões durante um período de vulnerabilidade. A ironia era amarga. Eu que tinha sacrificado tudo para cuidar dos meus pais agora poderia ser pintada como a manipuladora que os aproveitou. Nesse momento, o telefone do escritório tocou. Thompson atendeu, conversou baixinho por alguns segundos, e depois desligou com uma expressão ainda mais sombria. Meninas, temos um problema imediato. Marcus está aqui no prédio, ele quer falar conosco. Rachel ficou pálida. Aqui? Agora? Aparentemente ele seguiu vocês até aqui. Minha secretária disse que ele está na recepção com seu advogado, exigindo uma reunião. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo. O que fazemos? Thompson pensou por um momento. Podemos recusar a reunião, mas isso apenas adiaria o inevitável. Ou podemos enfrentar a situação agora, com vocês duas presentes, e ver exatamente o que ele quer. Rachel olhou para mim. Sarah, a decisão é sua. É sua herança que está em risco. Respirei fundo. Toda a minha vida eu havia evitado confrontos, preferindo ceder ou recuar para manter a paz. Mas as mensagens dos meus pais ainda ecoavam em minha mente, me dando forças que eu não sabia que possuía. Vamos enfrentá-lo, disse finalmente. Mas eu quero gravação de tudo o que for dito. Thompson assentiu e ligou para sua secretária. Mande-o subir. Os minutos que se passaram até eles chegarem pareceram horas. Rachel segurou minha mão, e pela primeira vez desde a infância senti como se realmente tivéssemos uma a outra. A porta se abriu, e Marcus Mitchell entrou na sala. A primeira coisa que notei foi como ele se parecia com nosso pai. A mesma altura, a mesma constituição, até mesmo a mesma forma de caminhar. Mas onde nosso pai tinha olhos gentis, Marcus tinha olhos calculistas e frios. Ele usava um terno caro que parecia ligeiramente amassado, como se tivesse viajado com ele, e carregava uma pasta de couro que parecia conter muitos documentos. Atrás dele vinha um homem mais baixo e mais velho, usando óculos espessos e carregando uma maleta. Este é meu advogado, Gerald Stockman, disse Marcus, sem se incomodar com saudações ou apresentações adequadas. Marcus, disse Thompson profissionalmente. Esta é uma situação incomum, mas já que vocês estão aqui, vamos tornar isto oficial. Ele ligou um gravador digital. Esta conversa está sendo gravada com o conhecimento de todas as partes. Marcus sentou-se sem ser convidado, seus olhos percorrendo a sala antes de se fixarem em mim. Então você é Sarah, disse, e sua voz tinha um tom que não consegui decifrar. A filha dedicada que cuidou de nosso pai. A palavra dedicada saiu de sua boca como se fosse um insulto. E você é Marcus, respondi, tentando manter minha voz firme. O filho que aproveitou da doença do nosso pai para roubar ações da empresa dele? Seus olhos brilharam com raiva, mas seu advogado colocou uma mão em seu braço, claramente alertando-o para manter a calma. Eu não roubei nada, disse Marcus controlando seu tom. Nosso pai me deu essas ações voluntariamente. Ele queria compensar pelos anos que perdemos, pelos anos que sua nova família o manteve longe de mim. Rachel se inclinou para a frente. Nossa família nunca soube que você existia. Se nossos pais o mantiveram afastado foi uma decisão deles, não nossa. Ah, que conveniente, disse Marcus sarcasticamente. A família perfeita que nunca soube sobre o filho inconveniente do primeiro casamento. Stockman, o advogado de Marcus, abriu sua maleta. Vamos direto ao ponto. Meu cliente tem evidências substanciais de que foi fraudulentamente excluído de sua herança legítima. Estamos preparados para entrar com um processo contestando todo o testamento e qualquer trust associado. Thompson manteve sua expressão neutra. Com base em quê? Com base no fato de que David Mitchell reconheceu Marcus como filho e herdeiro legítimo, transferiu ativos substanciais para ele, e manteve correspondência regular expressando amor paternal e intenção de incluí-lo na herança familiar, respondeu Stockman. Ele colocou uma pilha de documentos na mesa. Temos e-mails, fotos de reuniões familiares e registros de transferências financeiras que provam um relacionamento pai-filho substancial. Marcus pegou uma foto da pilha e a empurrou na minha direção. Era uma foto dele com nossos pais e duas crianças que presumivelmente eram seus filhos. Nossos pais estavam sorrindo, e havia bolos e decorações de aniversário ao fundo. Esta foto foi tirada há 8 meses, disse Marcus.
Nosso pai estava comemorando o aniversário do meu filho mais novo. Vocês sabiam que seus pais tinham 2 netos que adoravam? A foto me atingiu como um soco no estômago. Ver meus pais abraçando crianças que eu nunca conheci, participando de celebrações familiares, sobre as quais eu nunca soube, foi devastador. Por que eles nunca nos contaram sobre você? Perguntei, mais para mim mesma do que para ele. Por que, disse Marcos, sua voz ficando mais dura, vocês duas representavam a família real deles, eu era apenas o erro da juventude que eles queriam esconder. Stockman continuou, meu cliente está disposto a resolver isso fora dos tribunais, ele quer apenas o que é legalmente seu, 1/3 da herança total. Thompson finalmente falou, 1/3 baseado em que? Marcos não estava no testamento final. Baseado no fato de que ele foi removido do testamento através de influência indevida e coerção, respondeu Stockman, olhando diretamente para mim. Temos evidências de que Sarah Mitchell usou sua posição como cuidadora principal para isolar os pais de outros familiares e influenciar suas decisões financeiras. Senti minha face esquentar de raiva. Isso é completamente falso, eu cuidei dos meus pais porque os amava, não por dinheiro? Então por quê, disse Marcos inclinando-se para a frente, vocês impediram nosso pai de me ver nos últimos meses de vida? Porque, quando eu tentava ligar ou visitá-lo, sempre havia uma desculpa sobre ele estar muito doente, ou muito confuso para receber visitas. Olhei para Rachel, confusa, eu nunca tinha recebido ligações de Marcos, nunca soube de tentativas de visita. Nós nunca impedimos ninguém de visitar nossos pais, disse Rachel, nunca recebemos ligações suas. Marcos sorriu, mas não foi um sorriso agradável. Que interessante. Então quando eu ligava para casa e uma mulher atendia dizendo que Sarah não queria que ele fosse perturbado hoje, essa pessoa estava mentindo. Meu sangue gelou, havia apenas uma pessoa além de mim que poderia ter atendido o telefone dos meus pais e dado uma resposta dessas. Rachel, disse lentamente virando-me para minha irmã. Você sabia sobre Marcos? A expressão no rosto da Rachel me disse tudo o que eu precisava saber antes mesmo dela falar. Sarah, eu posso explicar. A sala explodiu em acusações e gritos. Marcos estava de pé, apontando para Rachel e gritando sobre conspiração familiar. Thompson estava tentando restaurar a ordem. Stockman estava fazendo anotações furiosas. Mas tudo o que eu conseguia fazer era olhar para minha irmã e perceber que tudo o que pensei que sabia sobre minha família estava desmoronando mais uma vez. Rachel tinha sabido sobre Marcos o tempo todo, ela tinha ativamente impedido ele de ver nossos pais. E agora, todas as alianças que pensei que tínhamos formado, pareciam construídas sobre mentiras. A pergunta que martelava em minha mente não era mais sobre a herança ou sobre direitos legais. A pergunta era, em quem eu podia confiar quando até mesmo minha própria irmã tinha estado mentindo para mim desde o início. Thompson conseguiu restaurar a ordem na sala após 15 minutos de caos total. Marcos e seu advogado concordaram em sair temporariamente para que pudéssemos ter uma consulta familiar privada. Mas não antes de Stockman deixar claro que estariam entrando com processo na manhã seguinte se não chegássemos a um acordo. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio na sala era ensurdecedor. Rachel estava sentada com a cabeça entre as mãos, seus ombros tremendo ligeiramente. Thompson discretamente se retirou para dar privacidade, mas eu podia ouvi-lo falando ao telefone na sala ao lado, provavelmente consultando outros advogados sobre as complexidades legais que acabávamos de descobrir. Rachel, disse finalmente minha voz saindo mais fria do que eu pretendia, quanto tempo você soube sobre Marcos? Ela levantou a cabeça, e pude ver que havia estado chorando. Seu rosto estava manchado de rímel, e suas mãos tremiam quando tentou limpar as lágrimas. Sarah, você não vai entender. Tente me fazer entender, interrompi. Tente me explicar como minha própria irmã me deixou cuidar dos nossos pais sozinha, enquanto ativamente impedia outro filho deles de visitá-los. Tente me explicar como você pode ter fingido surpresa sobre Marcos algumas horas atrás quando sabia dele o tempo todo. Rachel respirou fundo como se estivesse se preparando para contar uma verdade que havia guardado por muito tempo. Eu soube sobre Marcos há 2 anos e meio, disse ela lentamente, pouco depois que papai foi diagnosticado com Alzheimer. Mamãe me ligou uma noite muito perturbada, dizendo que o filho do primeiro casamento tinha aparecido querendo se reconectar. Ela pausou, olhando pela janela como se a vista pudesse ajudá-la a encontrar as palavras certas. No início pensei que fosse uma coisa boa.
Pensei que significava que você teria ajuda para cuidar dos nossos pais. Mas então mamãe me contou sobre a reunião que eles tiveram com Marcos, e como ele passou a maior parte do tempo fazendo perguntas sobre propriedades, investimentos e planejamento de herança. Meu estômago se contraiu. Ele estava interessado no dinheiro desde o início? Pior que isso. Na segunda visita dele, ele trouxe um advogado. Disse que queria formalizar seu lugar na família e garantir que seus direitos fossem protegidos. Mamãe ficou apavorada. Rachel se levantou e começou a caminhar pela sala, como fazia quando estava ansiosa. Sarah, você não estava nas reuniões. Você não viu como ele olhava para casa, como fazia perguntas sobre o valor de tudo, como sempre direcionava a conversa para questões financeiras. Nossos pais começaram a se sentir desconfortáveis, mas não sabiam como lidar com a situação. Então você decidiu lidar por eles? Perguntei, tentando manter minha voz controlada. Eu estava tentando proteger nossa família, explodiu Rachel. Marcos não queria um relacionamento com nosso pai, ele queria acesso à herança. Quando o papai começou a ficar mais confuso, Marcos se aproveitou disso para conseguir as ações da empresa. Ela voltou para sua cadeira, parecendo exausta. Depois do incidente com as ações, mamãe me implorou para não contar a você sobre Marcos. Ela disse que você já estava estressada demais cuidando deles, e que saber sobre Marcos apenas acrescentaria mais preocupação à sua vida. Então você decidiu tomar essa decisão por mim? Minha voz estava subindo de tom apesar dos meus esforços para mantê-la controlada. Sarah, olhe para você agora, olhe como está reagindo apenas sabendo sobre Marcos. Imagine como teria sido se soubesse há 2 anos que havia um meio-irmão predador circulando pelos nossos pais, manipulando o papai enquanto sua mente estava frágil. Havia verdade dolorosa em suas palavras, mas isso não diminuía a sensação de traição. Mas por que mentir para mim hoje? Por que fingir que acabou de descobrir sobre Marcos quando contratou aquele detetive? Rachel ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Porque eu queria usar Marcos como desculpa para me aproximar de você novamente. A honestidade crua da declaração me pegou desprevenida. Depois da leitura do testamento, quando descobri que você havia herdado muito mais do que eu, fiquei furiosa, mas também fiquei assombrada. Assombrada pelas minhas próprias reações, pela forma como imediatamente assumi que você tinha manipulado nossos pais de alguma forma. Ela pausou, limpando os olhos novamente. Então lembrei-me de Marcos, e percebi que ele seria uma ameaça real para sua herança. Pensei que se eu descobrisse sobre ele, e viesse até você como uma irmã preocupada trazendo informações importantes, talvez pudéssemos reconstruir nossa relação. O cinismo da manipulação me deixou sem palavras por um momento. Rachel, você percebe o que está me dizendo? Você usou uma ameaça real à minha segurança financeira como uma forma de manipular nosso relacionamento? Quando você coloca assim, soa terrível, mas... Soa terrível porque é terrível, interrompi. Rachel, há 42 anos você tem feito isso comigo. Você manipula situações, esconde informações, e depois aparece como a salvadora, quando as consequências das suas escolhas criam problemas. Thompson voltou para a sala nesse momento carregando uma pilha de documentos legais e uma expressão sombria. Desculpem interromper, mas temos desenvolvimentos urgentes. Stockman ligou há 5 minutos. Marcos não está apenas ameaçando processar, ele já entrou com uma ordem judicial temporária. Meu sangue gelou. Que tipo de ordem judicial? Ele está pedindo para congelar todos os ativos do trust até que a questão da herança seja resolvida. Se o juiz conceder isso amanhã de manhã, você não terá acesso a nenhum dos fundos, propriedades ou rendas até que o caso seja julgado. Rachel ficou pálida. Isso é possível? Infelizmente, sim. Se Marcos conseguir convencer um juiz de que há uma possibilidade real de que ele foi fraudulentamente excluído de sua herança legítima, o tribunal pode congelar os ativos para preservá-los até que o mérito do caso seja determinado. Thompson sentou-se pesadamente em sua cadeira. A mais. Stockman também informou que Marcos tem evidências de que houve interferência familiar sistemática, impedindo-o de manter relacionamento com seus pais. Eles têm registros de ligações telefônicas, e-mails não respondidos, e aparentemente, ele olhou diretamente para Rachel, gravações de conversas telefônicas,
onde uma mulher se identificando como filha da família, disse que David Mitchell não queria contato com pessoas do passado. Rachel se encolheu na cadeira. Eu estava tentando proteger nossos pais de um aproveitador. Mas agora Marcus pode argumentar que foi sistematicamente alienado de sua família por interferência de terceiros, o que fortalece sua reivindicação de ter sido injustamente excluído da herança, explicou Thompson. A magnitude da situação estava se tornando clara. Não apenas eu estava enfrentando uma batalha legal complexa, mas as ações bem-intencionadas, porém misguiadas, de Rachel, tinham fornecido a Marcus evidências que ele poderia usar contra nós. Qual é nossa posição legal real? Perguntei. Thompson abriu um dos documentos. Honestamente, complicada. O trust foi estruturado legalmente e com todas as salvaguardas apropriadas. Mas se Marcus conseguir provar que ele tinha um relacionamento genuíno com seus pais, e que foi artificialmente impedido de manter esse relacionamento, ele pode ter uma reivindicação válida. E se o tribunal decidir que ele tem direito a uma parte da herança? Pior cenário? Ele poderia receber até 1/3 de todos os ativos, incluindo as propriedades do trust. Melhor cenário? Ele recebe uma compensação financeira que ainda seria substancial. Rachel finalmente falou: e se eu testemunhar que tudo o que fiz foi por iniciativa própria? Que Sarah nunca soube sobre Marcus e nunca me pediu para impedi-lo de visitar nossos pais? Thompson balançou a cabeça. Isso pode ajudar Sarah, mas também pode expor você a acusações de interferência maliciosa em relações familiares. Stockman é um advogado experiente, ele pode tentar processar você separadamente. O peso de toda a situação caiu sobre mim como uma avalanche. Em menos de 24 horas, eu havia passado de filha esquecida para herdeira milionária, para alvo de uma batalha legal complexa que poderia durar anos e custar uma fortuna. Thompson disse finalmente: eu preciso saber, qual é sua avaliação honesta das nossas chances? Ele tirou os óculos e os limpou lentamente, claramente pensando cuidadosamente em sua resposta. Sarah, seus pais criaram uma estrutura legal sólida. Mas Marcus tem elementos para um caso persuasivo: relacionamento documentado com os pais, evidências de alienação familiar e necessidade financeira genuína. Em tribunal, essas questões frequentemente se resumem não apenas aos fatos legais, mas às percepções de justiça. Ele colocou os óculos de volta. Um júri pode olhar para a situação e ver uma família rica que excluiu sistematicamente um filho que tentava se reconectar com o pai durante seus últimos anos. Isso é uma narrativa poderosa, mesmo se os detalhes legais estiverem do nosso lado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Finalmente Rachel falou: Sarah, eu estraguei tudo. Minhas tentativas de proteger nossa família criaram exatamente os problemas que eu estava tentando evitar. Olhei para minha irmã, realmente olhei para ela talvez pela primeira vez em anos. Vi não a executiva confiante e manipuladora que eu sempre percebi, mas uma mulher assustada que havia tomado decisões questionáveis por motivos complexos. Rachel, você pode ter criado alguns dos problemas que estamos enfrentando, mas Marcus é responsável por suas próprias ações. Ele escolheu aproveitar da vulnerabilidade do nosso pai. Ele escolheu ameaçar nossa família com litígio. Virei-me para Thompson. Qual é nossa próxima ação? Primeira prioridade é a audiência de amanhã sobre a ordem de congelamento. Precisamos convencer o juiz de que Marcus não tem base legal suficiente para congelar os ativos. Segunda prioridade é decidir nossa estratégia de longo prazo. Ele abriu outro arquivo. Tenho 2 opções para vocês considerarem. Opção 1. Lutamos contra Marcus em todos os frontes. Será caro, demorado e não há garantia de vitória. Opção 2. Oferecemos um acordo fora do tribunal. Que tipo de acordo? Perguntou Rachel. Oferecemos a Marcus uma quantia substancial em troca de ele desistir de todas as reivindicações sobre a herança. Talvez $500.000, talvez $1 milhão. Suficiente para resolver seus problemas financeiros, mas longe dos milhões que ele poderia receber se ganhasse o caso. A ideia de pagar Marcus me deixou nauseada, mas eu tinha que considerar a realidade prática. Thompson, se oferecermos um acordo, isso não seria admitir que ele tem uma reivindicação válida? Legalmente não. Acordos são feitos por conveniência, não por admissão de culpa. E considerando os custos e riscos de litígio prolongado,
Um acordo pode ser a opção mais sábia financeiramente. Olhei para Rachel, que ainda parecia estar processando toda a situação. Rachel, preciso saber, você está comigo nisto realmente? Não mais mentiras, não mais manipulações, não mais proteger-me de informações que acha que não posso lhe dar. Ela me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em horas. Sarah, eu cometi erros terríveis, mas sim, estou com você, completamente. E se isso significa que tenho que testemunhar sobre minhas próprias ações estúpidas para proteger você, farei isso. Respirei fundo. Pela primeira vez desde que Marcus havia entrado na sala, senti que talvez tivesse uma chance de navegar por essa tempestade. Muito bem, Thompson, vamos lutar contra a ordem de congelamento amanhã. Depois disso, reavaliamos nossas opções. Ao sairmos do escritório naquela noite, Rachel e eu caminhamos em silêncio pelas ruas de Ashland. Havia muito mais para ser dito entre nós, muitas feridas para curar, muito perdão para ser oferecido dos dois lados. Mas por enquanto enfrentávamos juntas uma ameaça externa. E por mais complicado que fosse nosso relacionamento, era melhor enfrentar Marcus Mitchell como irmãs unidas do que como indivíduos isolados. A verdadeira questão era se nossa aliança recém-formada seria forte o suficiente para sobreviver ao que estava por vir. A manhã da audiência amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o próprio céu refletisse a tensão que tomava conta de todos nós. Rachel e eu nos encontramos no tribunal de Ashland, às 8:30 da manhã, uma hora antes da audiência. Thompson já estava lá, organizando pilhas de documentos em sua mesa, sua expressão séria mais determinada. O tribunal estava mais cheio do que eu esperava. Aparentemente, questões de herança familiar em cidades pequenas atraem curiosos, e eu podia sentir os olhares e sussurros dos presentes. Marcus estava sentado do outro lado da sala com Stockman, vestindo um terno escuro, e uma expressão confiante que me deixava desconfortável. Mas foi quando o juiz entrou que tudo mudou. O juiz Morrison era um homem negro de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos e uma presença imponente que imediatamente silenciou a sala. Quando ele se sentou, seus olhos percorreram a sala de audiências com a autoridade de alguém que havia visto toda sorte de dramas familiares ao longo de suas décadas no judiciário. Este tribunal está convocado, disse ele, sua voz grave ecoando pela sala. Estamos aqui para uma audiência sobre a petição de Marcus Mitchell para congelamento temporário de ativos do trust da família Mitchell. Senhor Stockman, você representa o peticionário? Stockman se levantou ajustando seu terno. Sim, Vossa Excelência. Meu cliente está pedindo proteção judicial de ativos que acredita serem legalmente seus por direito de herança. O juiz assentiu e se virou para nossa mesa. Senhor Thompson, você representa os beneficiários atuais do trust? Sim, Vossa Excelência. Representamos Sarah Mitchell, a beneficiária principal nomeada pelos falecidos David e Margaret Mitchell. Muito bem, Sr. Stockman, você tem 10 minutos para apresentar sua argumentação. Stockman se aproximou do centro da sala, carregando uma pasta grossa. Vossa Excelência, este caso trata de uma injustiça fundamental. Meu cliente, Marcus Mitchell, é filho biológico de David Mitchell de seu primeiro casamento. Por mais de 2 anos, Marcus manteve um relacionamento próximo e amoroso com seu pai e madrasta. Ele mostrou algumas das fotos que havíamos visto no escritório de Thompson. Estas fotografias documentam visitas familiares, celebrações de aniversário e momentos íntimos entre avô e netos. David Mitchell não apenas reconheceu Marcus como filho, mas ativamente o incluiu na vida familiar e até transferiu ativos substanciais para ele. Stockman pausou dramaticamente. Então, algo mudou. De repente, Marcus foi cortado do contato familiar. Suas ligações não eram retornadas. Suas tentativas de visita foram bloqueadas. E quando David Mitchell morreu, Marcus descobriu que havia sido completamente removido do testamento, apesar de estar incluído em versões anteriores. Ele colocou documentos na mesa do juiz. Temos evidências de que Rachel Mitchell, irmã da beneficiária principal, sistematicamente impediu Marcus de manter contato com seu pai. Temos gravações onde ela se identificou como representante da família, e disse que David Mitchell não queria pessoas do passado perturbando-o. O estômago de Rachel se contraiu visivelmente ao meu lado. Vossa Excelência, pedimos o congelamento temporário dos ativos enquanto investigamos alegações de influência indevida, coerção familiar e exclusão fraudulenta de um herdeiro legítimo.
Stockman se sentou, claramente satisfeito com sua apresentação. O juiz Morrison olhou para Thompson. Sua resposta, Sr. Thompson? Thompson se levantou, e imediatamente notei que sua postura era diferente da noite anterior. Havia uma confiança em seus movimentos que não estava lá durante nossas conversas tensas. Vossa Excelência, o Sr. Stockman está contando apenas metade da história, e a metade que ele está omitindo é crucial. Thompson abriu sua própria pasta, mas em vez de documentos legais, ele retirou o que parecia ser uma gravação de vídeo. David e Margaret Mitchell não apenas criaram um trust legal sólido, eles anteciparam exatamente esta situação. Vossa Excelência gostaria de apresentar evidência de vídeo gravada pelos próprios David e Margaret Mitchell 3 meses antes de suas mortes. Meu coração parou. Que vídeo? Thompson nunca havia mencionado um vídeo. O juiz assentiu, e Thompson ligou um laptop conectado a um monitor grande. A tela se iluminou, e de repente eu estava vendo meus pais, sentados na sala de estar da casa familiar, olhando diretamente para a câmera. A voz do meu pai, clara e firme, encheu a sala. Meu nome é David Robert Mitchell, e estou gravando este depoimento em 15 de setembro, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, na presença da minha esposa Margaret, e de 2 testemunhas independentes. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto imediatamente. Ver meus pais novamente, ouvir suas vozes, foi como receber um abraço do além. Margaret e eu queremos esclarecer nossa posição sobre a herança familiar e sobre nosso filho Marcus Mitchell, continuou meu pai. A câmera se moveu ligeiramente para incluir minha mãe, que segurava a mão dele. Marcus é meu filho biológico do meu primeiro casamento, e inicialmente ficamos felizes quando ele nos procurou após tantos anos, disse minha mãe. No entanto, ao longo do tempo tornou-se claro que as motivações de Marcus eram principalmente financeiras, não familiares. Meu pai continuou: Marcus aproveitou um período de confusão causado por minha doença para me convencer a assinar documentos transferindo ações da nossa empresa para ele. Quando percebemos o que havia acontecido e questionamos a transferência, Marcus se recusou a devolver as ações, e ameaçou nos processar. A voz da minha mãe ficou mais firme. Mais preocupante ainda, Marcus começou a fazer demandas sobre nossa herança futura, sugerindo que, como filho biológico, ele tinha direito igual ou superior aos bens familiares em comparação com Sarah e Rachel, que apenas tinham cuidado de nós por décadas. O vídeo continuou com meu pai explicando: decidimos que Marcus receberá exatamente o que já recebeu, as ações da empresa que conseguiu através de meios questionáveis. Isso representa aproximadamente $200 mil em valor, que consideramos uma herança adequada para alguém que nos procurou apenas quando soube sobre nossa riqueza. Minha mãe olhou diretamente para a câmera. Queremos deixar muito claro que qualquer alegação de que fomos influenciados por Sarah ou Rachel está incorreta. Na verdade, Sarah nunca soube sobre a existência de Marcus, e Rachel apenas nos ajudou a manter limites apropriados quando Marcus se tornou exigente e ameaçador. O vídeo mostrou meu pai segurando documentos. Estas são avaliações médicas independentes confirmando minha capacidade mental no momento desta gravação. Qualquer tentativa de Marcus contestar nossa herança após nossa morte deve ser vista pelo que realmente é uma tentativa oportunista de se aproveitar do luto familiar para obter dinheiro que ele não merece. O vídeo terminou com ambos olhando para a câmera e dizendo juntos: nossas decisões de herança são finais, legais, e baseadas em anos de observação cuidadosa dos caracteres e ações de nossos filhos. O silêncio na sala era absoluto. Olhei para Marcus e vi que seu rosto havia perdido toda a cor. Stockman estava folheando furiosamente seus documentos, claramente tentando encontrar alguma forma de responder à evidência que nunca havia antecipado. Thompson permaneceu de pé. Vossa Excelência, este vídeo foi gravado na presença do Dr. Robert Chen, neurologista de David Mitchell, e da Sra. Jennifer Walsh, gerente do First National Bank of Ashland, ambos testemunhas independentes, que confirmaram a capacidade mental completa de David Mitchell, na data da gravação. Ele colocou mais documentos na mesa do juiz. Além disso, temos avaliações psicológicas detalhadas de David Mitchell realizadas especificamente para validar suas decisões de herança, todas conduzidas após o incidente com as ações da empresa, mas antes da criação do trust final. O juiz Morrison estudou os documentos em silêncio por vários minutos. Finalmente, ele se dirigiu a Stockman.
Sr. Stockman, sua resposta a esta evidência? Stockman se levantou, mas era óbvio que estava lutando. Vossa Excelência, mesmo se David Mitchell estava mentalmente capaz no momento da gravação, isso não nega o fato de que meu cliente foi sistematicamente alienado de sua família por interferência de terceiros. Sr. Stockman, interrompeu o juiz, a evidência apresentada pelo Sr. Thompson sugere que seu cliente não foi alienado pela família, mas sim removido da herança devido às suas próprias ações questionáveis. A gravação de vídeo especificamente aborda e refuta suas alegações de influência indevida. O juiz se virou para nossa mesa. Sr. Thompson, há algo mais que gostaria de acrescentar? Thompson sorriu levemente. Apenas isto, Vossa Excelência. David e Margaret Mitchell não apenas anteciparam esta contestação. Eles a planejaram para. O trust foi estruturado especificamente para ser incontestável por Marcus Mitchell, com múltiplas salvaguardas legais e evidências documentais. Ele pausou. Marcus Mitchell já recebeu sua herança na forma das ações da empresa. Qualquer tentativa adicional de reivindicar bens familiares constituiria dupla compensação e francamente oportunismo legal. O juiz Morrison bateu seu martelo. Após revisar toda a evidência apresentada, este tribunal nega a petição para congelamento de ativos. A evidência de vídeo claramente demonstra que David e Margaret Mitchell tomaram suas decisões de herança de forma consciente, legal e com pleno conhecimento das possíveis contestações. Ele olhou diretamente para Marcus. Além disso, Sr. Mitchell, este tribunal o adverte que qualquer tentativa adicional de contestar esta herança pode resultar em sanções por litígio vexatório. Marcus estava de pé antes mesmo do juiz terminar de falar. Isto é uma injustiça, eu sou filho dele tanto quanto elas. Sr. Mitchell, disse o juiz firmemente, você foi reconhecido como filho e recebeu uma herança substancial. O fato de que suas próprias ações resultaram em você não receber mais, não é responsabilidade deste tribunal ou desta família. Caso encerrado. Enquanto saíamos do tribunal, senti como se um peso gigantesco tivesse sido removido dos meus ombros. Marcus e Stockman passaram por nós sem fazer contato visual, claramente derrotados. Thompson, disse quando chegamos ao estacionamento, como você conseguiu aquele vídeo? Por que nunca mencionou isso antes? Ele sorriu. Seus pais me deram instruções muito específicas. O vídeo só deveria ser usado se Marcus tentasse contestação legal. Eles queriam que ele tivesse a chance de aceitar graciosamente sua exclusão da herança. Apenas quando ele escolheu o caminho legal que eu fui autorizado a revelar sua evidência mais devastadora. Rachel, que havia ficado em silêncio durante toda a audiência, finalmente falou. Sarah, nossos pais realmente pensaram em tudo, não pensaram? Eu ri, uma mistura de alívio e admiração. Eles conheciam Marcus melhor do que qualquer um de nós. Sabiam exatamente como ele reagiria, e se prepararam adequadamente. 3 meses depois, estou escrevendo isto da varanda da casa no Lago Crater, observando o pôr do sol se refletir na água. A transição para minha nova vida foi mais suave do que imaginei. A renda dos apartamentos me permite viver confortavelmente enquanto decido o que fazer a longo prazo. Rachel e eu desenvolvemos um relacionamento completamente novo. Não somos mais a cuidadora sacrificada e a irmã ausente. Somos 2 mulheres adultas aprendendo a ser honestas uma com a outra pela primeira vez. Ela me visita uma vez por mês, e nossas conversas são reais de uma forma que nunca foram antes. Voltei a estudar enfermagem, mas desta vez especialização em cuidados paliativos. Quero usar minha experiência cuidando dos meus pais para ajudar outras famílias navegarem por situações similares. O fundo de bolsas de estudo que estabeleci já está ajudando 3 jovens enfermeiras. Quanto a Marcus, nunca mais ouvimos dele. Soube através de um conhecido em Seattle que ele vendeu as ações da empresa e quitou suas dívidas. Talvez ele tenha aprendido alguma coisa com toda essa experiência, embora eu duvide. Às vezes, quando estou sentada aqui observando o lago, leio novamente as mensagens que meus pais gravaram para mim. Suas vozes me lembram que o amor verdadeiro não é apenas sobre estar presente nos bons momentos, é sobre fazer escolhas difíceis para proteger as pessoas que amamos, mesmo depois que não estamos mais aqui para vê-las se beneficiarem dessas escolhas. Meus pais me deram mais do que dinheiro ou propriedades. Eles me deram a liberdade de descobrir quem eu sou quando não estou definida por cuidar de outras pessoas. E talvez mais importante, eles me mostraram que às vezes o maior ato de amor é planejar para um futuro que você não verá,
mas que você pode tornar melhor. A herança que recebi não foi apenas financeira, foi a permissão para viver minha própria vida, e todos os dias, estou descobrindo o que isso significa. O sol está se pondo agora, pintando o céu de dourado e rosa. Amanhã vou visitar uma clínica em Portland que está interessada em contratar um enfermeiro especializado em cuidados familiares. É uma nova aventura, uma nova forma de usar os dons que sempre tive, mas desta vez por escolha, não por obrigação. Meus pais estariam orgulhosos. E pela primeira vez em anos, eu também estou orgulhosa de mim mesma. Esta é minha história, a história de como descobri que a verdadeira herança nem sempre está no testamento, mas nas escolhas que fazemos, sobre como usar o que recebemos. E às vezes, a maior surpresa não é o que ganhamos, mas quem nos tornamos no processo de merecê-lo. A seguir você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.